Bem, pessoal, boa noite aí a todos aí. Nesse dia 18 de março de 2021, em plena pandemia aí do coronavírus, vamos hoje, então, analisar a prevenção de controle de perdas, aspectos gerais na área de logística. Obrigado ao Antônio, ao Wallace, que aí estão. E vamos, então, começar. Primeiro, perdas é prejuízo para a empresa. Mas para encontrar essas perdas, é necessário uma análise técnica, tática até, né? Técnica e tática, né? Técnica porque você depende de conhecer o processo e tática porque você tem que ter uma estratégia. Exemplos. Exemplo de práticas abaixo do padrão que geram perdas. Usar equipamento e ferramenta de forma incorreta, defeituosa e improvisado. Vamos lá. Você tem um pallet que ele está com uma carga de lâminas e ele está ancorado, ele está amarrado com chapa de aço. Então, se você não sabe usar o equipamento de forma incorreta, defeituosa e improvisado, por exemplo, para tirar a cinta de aço do pallet, né? Então, se você não sabe usar, você vai gerar prejuízo. Ou você pode gerar até um acidente, né? Porque você pode desconhecer que você tem que usar luva e tal. Remover dispositivos de segurança para a realização de tarefas e depois recolocá-los, como velocidade da máquina empilhadeira, você altera a velocidade dela, né? Ou você retira sensores para que você possa ser mais rápido dentro das suas tarefas, né? Instalar carga de forma incorreta. Quer dizer, se caso mostra que tem que ter 3 de altura, né? 3 embalagens de altura, uma sobre duas, né? Aliás, 2 sobre uma, né? E você coloca 4, instalar forma. Então, tudo isso aqui são formas que você burla o protocolo. Não sinalizar ou advertir sobre o risco de operação que está sendo realizado. Operar equipamentos sem autorização. Fazer brincadeiras. Operar equipamentos sob a influência de álcool ou drogas. Realizar manutenção de equipamento em movimento ou operação. Proteção e barreiras inadequadas. Né? Vamos colocar aí o exemplo. Tá? É de você estar numa área de abastecimento de drive-in, só que você coloca a barreira de contenção próxima dos clientes. Por causa que você tem a altura do mastro, né? Isso eu acho que você viu muito em atacadão e por aí. Onde que a proteção e a barreira são inadequadas, são mal dimensionadas. Já viram? Ok. Ferramentas, equipamentos ou materiais defeituosos. Espaço restrito ou condicionado. Sistema de comunicação, advertência inadequado. Organização, ordem e limpeza deficientes no local de trabalho. Esse aqui é o 5S. Ó. O 5S é fundamental para vocês. Condições ambientais, como presença de poeiras, fumos, gases, vapores. E a ventilação insuficiente. Perigo de explosão ou incêndio. Tá?
Então, você tem... Deixaram as provas tudo por dia. Olá, boa noite, professor. Boa Boa noite. noite, galera. Tá? Então, você tem várias possibilidades aí, ó, de perdas, e onde que a gente chama sobre controle de perdas, controle de desperdícios, né? Perigo de explosão ou incêndio, desde a empilhadeira, desde o vazamento ali, né? Viu? Até também fios desencapados próximos de material incendiário. Bem, as causas básicas podem ser divididas em dois grupos. Fatores pessoais, que é a capacidade inadequada, falta de conhecimento, falta de habilidade, motivação inadequada, tensão, etc. As perdas acontecem por fatores pessoais. Mas também pode acontecer por fatores de trabalho, que é liderança ou supervisão inadequada, manutenção inadequada, material. Então, para a gente dividir aí, os fatores pessoais fica por conta do profissional. E os fatores do trabalho ficam decorrente da empresa, onde ela tem um mau planejamento, né, onde ela tem uma má supervisão e uma má manutenção, né, dos equipamentos. Então, pode acontecer sobre isso. Então, uma é do funcionário, o outro é da empresa, tá? Para que vocês fiquem sabendo. Existem 3 razões para a falta de controle. Programa inadequado, padrões inadequados do programa e não sabem o que controlar. Então, eu vou querer a participação de vocês aí, ó, de Wallace, de Antônio e do outro menino que eu não me lembro o nome aí. Tá? Então, quem? Fala com o aluno. Marcos, né? Aí. Pronto. Então, eu gostaria, assim, que vocês compreendessem ela deveria mandar áudio. o que é um controle, Achando que a mãe... o que é um controle de perdas. O controle de perdas, pessoal, é só para que vocês possam aí, participar aí e conversar aí, né? Porque eu vou precisar disso de vocês. O controle de perdas, ele é próprio para almoxarifados. Empresas como Atacadão, o Açaí, eles têm uma função que é controle de perdas. Então, ele é uma mescla de segurança do trabalho, com área de logística, com área de qualidade, tá? Porque qual que é o foco dele? Evitar as perdas. Não é só a perda de material, é porque passou da validade, né? Quer dizer, o FIFO, né? O first in, first out, ou o primeiro que entra e é o primeiro que sai. Não é somente isso. Mas é uma questão de perdas de produtividade, perdas de produto, prejuízos, incêndios, acidentes. Tudo isso se torna perdas. Então, por que existe esta falta de controle? Na verdade, existe as perdas porque não tem controle. Então, são 3 razões. Falta organização na empresa. A construção de dados ficou muito complicado e não sabem o que controlar, né? Então, eu gostaria que vocês aí pudessem dizer para mim aí, o Wallace, o Antônio, o Fred e o Matheus, se vocês já participaram já o Wallace, eu acho que o Wallace quer falar, né? Pode falar, Wallace.
Não, não quero falar, não. Estou ouvindo por enquanto. Beleza. Mas se o Wallace quiser falar, o Antônio quiser falar, o Fred, o Matheus, sobre essa parte sobre controle de perdas, se vocês já tiveram experiência com isso, né, eu ficaria muito grato. Igual, eu já trabalhei nessa área aí um pouco, entendeu? De perda de alimento, esse negócio assim que eu já trabalhei em mercado, aí eu já vivi um pouquinho disso aí. Pronto. Aí você vai poder nos ajudar, então. Bom. Eu também Entendeu? uma vez, você falou que como próprio de empresa, aí tem que fazer o acerto de estoque. Aí esse acerto em torno de mais ou menos 5 reais. E o próximo muito complicado, e teve que fazer inventário, aí começou a fazer inventário, aí fui achando onde fazer, achando muita coisa que foi jogada fora. Obrigado, Antônio. Isso aí. Professor, boa noite, Matheus. Sim. Boa noite. Eu atualmente trabalho no almoxerifado. E assim, um dos meios da gente poder ver se realmente teve a perda do material é pelo inventário. Depois que a gente faz o inventário, a gente consegue concretizar que aquele material está em falta, aí é feito um processo de aprovação para que possam ser cobertos aqueles custos, aquele material que não existe mais porque de alguma forma é perdido. Faltou um controle sobre ele e ele acabou, né, faltando ou excedendo, né? Correto. Isso aí. Turma boa. Vamos lá. Então, classifico que Frank Beard, o diretor de segurança do Serviço de Engenharia da Insurance Company Norte América, a fim de estudar e entender melhor todos esses conceitos, criou uma pirâmide de proporcionalidade. Como que é essa pirâmide? Vamos lá. 96% dos acidentes têm como causa comportamental comportamentos inseguros. Vamos lá para a área lá de segurança do trabalho. Normalmente, a gente pode ficar dentro da área de logística aí. Vamos lá. Lesão grave, lesão leve, danos à propriedade, quase acidentes e 30 mil desvios comportamentais. Então, ele fez essa proporcionalidade aí, baseado no comportamento inseguro que as pessoas têm. O que é um comportamento inseguro? É uma decisão que a pessoa toma. Então, o que está escrito? Risco é igual probabilidade vezes consequência. Então, a pessoa, ela assume o risco baseado na probabilidade. Não vai acontecer comigo. E automaticamente não vai ter consequência. Então, como é que se lê? Considera-se grave e eminente risco toda a condição do ambiente de trabalho com probabilidade acentuada de ocorrência imediata de eventos que possam causar acidente ou doença do trabalho a qualquer momento, instante, com graves consequências. Então, o que acontece numa análise de controle de perdas? A análise, o plano de ação, o tratamento e a verificação de eficácia. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo aí. Acho que aqui tem, ó. Ah. Vamos lá. Você está dentro de um almoxerifado. Professor? Oi? Desculpa cortar você. Um alto-falante ligado aí, tá... Quando o senhor fala, tá falando junto, tá muito ruim a ligação. Tá, eu vou desligar aqui.
Pronto. Melhorou, né? Agora ficou bom. Joia. Bom, você está dentro de um almoxarifado e você vê a probabilidade de um material ele não ser usado na sua sequência. Quer dizer, vai ter uma quebra do FIFO, uma quebra do primeiro que entra, o primeiro que sai. Né? Quer dizer, o mais velho não vai sair. Entendeu? Então, você vê uma possibilidade do mais velho não sair. Mas você sabe que a sua empresa ela não tem um programa de código de barra eficiente. As peças não são controladas por código de barra. Elas são controladas de uma forma medieval ainda. Porque o correto de você controlar os componentes, cargas, etc., é através de código de barras. Né? Ou, até de uma forma muito mais moderna, viu? Através do RFID, que é o controle por radiofrequência. Mas você vê que a probabilidade da sua empresa, já que não usa código de barra, é muito grande. E as consequências vão ser burlar o FIFO, o PEPs, né? Dentro das consequências, pode ter danos físicos e danos materiais. Danos físicos não é tanto porque é para o funcionário. Mas danos materiais existe porque você vai burlar, você não vai obedecer à sequência e o produto mais velho vai ter que ser descartado, porque não foi usado. Então, você tem um erro aí, né, de FIFO. O que faz gerar as consequências? De acordo com este modelo, a falta de controle leva às causas básicas, que levam a causas imediatas, que levam ao incidente, que finalmente levam ou podem levar à perda. Vamos discutir e entender abaixo cada uma dessas etapas. A falta de controle é uma não conformidade com normas, né? E é um controle, é uma função administrativa. É garantir a existência de programas e sistema de prevenção de perdas, contemplando padrões, normas adequadas e necessárias à prevenção de perdas, bem como garantir o correto cumprimento destes padrões. Vocês que estão na área de logística, muitas das vezes, vocês veem perdas. Quais são as perdas? O inventário. O inventário é a melhor ferramenta que você pode usar para que você possa determinar quais são as perdas do almoxarifado. Produtos obsoletos, produtos comprados em excesso, até que esse excesso até que é compatível, né? Porque quando você tem um ganho e você vai usar esse material, até vale a pena você comprar em grande escala. Mas quando você não usa, você ocupa espaço e você demora a transformar novamente esse dinheiro investido em um ganho capital, que é a venda. Mas o inventário, muitas das vezes, pega material obsoleto, né, material que não se usa. Mas também existe aquele caso que eu falei para você anteriormente. Você tem produtos que são perdas porque houve rompimento de procedimentos, como o PEPs, o FIFO. Aí, o que tem que se fazer? Para convencer a gerência, a melhor forma é através de dados. Olha quanto que nós estamos perdendo aqui de material todo dia, todo mês. Multiplica isso aí.
Então, o controle de perdas, se você quiser usar um outro nome chamado sobre manter o lucro, eu concordaria. O controle de perdas é um ótimo fator para que você mantenha o lucro. Porque se você tem perdas, você tira do lucro. Então, como é que eu coloquei aqui, ó? É garantir a existência de programas, sistema de prevenção de perdas, contemplando padrões, normas adequados e necessários à prevenção de perdas, bem como garantir o correto cumprimento destes padrões. Falta de controle. Já comentei. Programa inadequado, padrões inadequados, cumprimento inadequado dos padrões. Quer dizer, não se sabe o que se tem que controlar. Quando não se sabe o que tem que se controlar, né, existe o prejuízo. Causas básicas. Fatores pessoais e fatores do trabalho, causas básicas. Nós já conversamos sobre isso aí. Fatores pessoais são aquelas que são causadas por pessoas. E fatores do trabalho são questões relacionados aos materiais, ao maquinário e o que a empresa proporciona, tá? Causas imediatas. Atos ou condições abaixo dos padrões. Causas imediatas são as circunstâncias que procedem o incidente, podendo usualmente ser vistas ou sentidas. São os sintomas resultantes da doença. Né? A gente está falando aqui sobre, especificamente sobre segurança do trabalho, sobre o que acontece, né, das causas imediatas de um acidente. Mas se você for olhar para o lado da logística, né, tem muitas causas aí imediatas que você pode gerar o quê? Burlou o FIFO, PEPs. O que vai acontecer? As causas imediatas é o saldo de estoque ele ser alterado, porque você burlou, né? O FIFO ele é dado para dar um sequenciamento, só que não houve, então um acidente ou quase acidente. Vamos lá dizer com a empilhadeira, né? Resultou em perda, acidente, são danos materiais, ou poderia ter resultado em perda, quase acidente. Quando existem atos ou condições abaixo dos padrões, existe sempre a possibilidade da ocorrência de incidente. Então, se houve um acidente, houve uma perda. Por que não? Por que vocês da área de logística, vocês têm que lutar muito e vocês têm que andar junto com a segurança do trabalho? Por causa do controle de perda. O que é uma perda? Acidente. Né? Viu? O que vai dar um acidente? O trabalho vai parar, viu? A pessoa vai ficar afastada, ela é o maior prejudicado. Viu? A empresa vai ter que responder. Né? Tudo isso gera o quê? Transtornos, que são perdas. Perda, acidente, lesão, é aquilo que eu falei com vocês. Então, sendo assim, concluímos mais uma vez que a única maneira de evitarmos a ocorrência de acidentes é através de ações nas únicas áreas que temos controle, as quais se referem aos perigos e planejamento, avaliação e gestão, que estão na base da pirâmide de acidentes e perda. Desta forma, todos os nossos esforços devem se concentrar nessas áreas e níveis da pirâmide. Tá?
Então, vamos aí fazer uma recapitulação. O controle de perdas, ele é uma função que muitas empresas possuem, que é exatamente realizado por uma pessoa técnica, que ela pode ser técnica em logística, pode ser técnica em qualidade, pode ser técnica em segurança de trabalho, mas que ele vai tentar conter as formas com que o lucro ele vai se esvaindo através do processo. Viu? Através de uma perda de material, viu? O material é comprado em excesso, viu? O material que não é comprado, né, que gera um rombo no saldo, automaticamente a produção para e tem uma perda de produção. Ou mesmo os acidentes que geram perdas, perda de tempo, perda de saúde e aumento de transtorno junto aí ao Ministério do Trabalho. Então, o controle de perdas, ele é uma análise. Né? Ele é uma análise, ele não é uma condição, viu, aonde que você tem um ponto de partida específico. Para você, né, controlar as perdas, você tem que analisar todas as possibilidades. E isso se torna muito difícil em alguns casos. Quando você fala assim que você está no controle de perdas através do inventário, aí você tem um ponto de partida. Quando você fala assim que você está no controle de perdas contra acidentes, aí você tem um ponto de partida, né? Que é trabalhar seguro. Quando você fala assim que você tem um controle de perdas através da obediência do sistema FIFO, você tem um ponto de partida. Mas tem muitas vezes que o controle de perdas podem ocorrer em variadas áreas, como quebra de máquinas, que você vai gerar uma perda de produção. Então, qual é o remédio para isso? Qual é o antídoto para isso? Qual que é a solução para isso? A solução para o controle de perdas é uma equipe multifuncional, onde que você possa conversar com eles, que você possa ver aonde é que pode acontecer um erro, uma perda e automaticamente um prejuízo. Pode ser desde uma quebra acentuada, de um acidente, de um retrabalho, de um refúgio, de uma reclamação do cliente. Então, quando você fala controle de perdas dentro de almoxarifados, eu gostaria que você pudesse comentar aí. Vamos lá. Quem pode me responder aí? Qual exemplo que você me daria sobre um controle de perdas dentro de um almoxarifado? Professor, itens com a data de validade próximo de vencer. Pronto. Como que você solucionaria isso? As material está próximo de ser, a gente faz o possível para que ele não tenha a mudança de depósito. Um exemplo é o depósito do DMZ2, o DMZ do consumo. E aí a gente faz para que ele possa. Isso mesmo. Então, a forma de você controlar os materiais dentro deste sequenciamento seria um controle através de código de barras. Aí você teria realmente. Mas caso não tenha, visualmente dá para você controlar.
Qual outro tipo de exemplo que vocês me dariam para controle de perdas dentro de almoxarifado? Oi? Os acidentes dentro de almoxarifado são constantes. Uso inadequado de estilete. Uso inadequado das luvas. Os acidentes ou incidentes com empilhadeiras. As avarias de pallets. As avarias, isso, viu? Embalagens danificadas. Obrigado, Natan. Então, são condições com que vocês, técnicos em logística, vocês podem controlar. Vocês podem fazer com mais propriedade, viu, atividade de vocês, para que vocês possam controlar essas perdas. As perdas vão acontecer? Vão. Mas você pode minimizá-las, né, através de um controle. Tudo que não é controlado se perde. Mas tudo que você já controla, aí você tem uma grande chance de você evitar o desperdício. Tá? Beleza? Vamos ver então aí as considerações finais aí. Wallace. Antônio. Wallace, fala aí das suas considerações finais sobre o controle de perdas. Né? O que você entendeu? A gente não deixar perder a mercadoria, né? Tentar alguma bala para não deixar perder depois que, entendeu? Tem que ter uma análise crítica, técnica aí, para que você possa abordar todas as possibilidades, né? Correto, obrigado. A empresa que eu trabalhei aqui, que pelo gerente, vai pedir para a central para dar uma baixa naquela mercadoria para não um processo grande, entendeu? Para dar uma baixa, senão aí perdeu o produto. Perfeito, isso aí. Antônio? Ô, professor Nelson, quando eu trabalhei no estado, eu operava empilhadeira. Então, a gente que tinha com empilhadeira era na hora que ia pegar a ponta da lança, furar do caminhão, alguma coisa assim. E dependendo do material, já é. Aí é um prejuízo muito grande. Então, operar principalmente empilhadeira, tomar muito cuidado com as, entendeu? Verdade. Verdade. Obrigado. Fred? Matheus Pereira? Professor, Sim. é um assunto importante, porque assim envolve o que a gente faz durante o dia, né? Qualquer ação Isso. que nós possamos corretamente pode dar uma perca, então foi muito válido. Maravilha. Natan? Fred?
Bom, pessoal, vamos então finalizar. Viu? A nossa próxima, viu? O nosso próximo encontro vai ser quinta-feira que vem. E a gente vai começar já sobre armazenamento. Viu? Armazenamento, e depois a gente vai lá para inventário e gestão de estoques. Tá bom? Boa noite aí a todos aí, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Valeu, um Boa abraço. noite aí. Boa noite. Boa noite a todos aí. Falou.